Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que essa paz possa penetrar em cada coração, dando a salvação e a vitória. Meu querido irmão, estamos hoje aqui para cumprir com o nosso culto da campanha Deus é o Socorro, porque nós cremos que Deus é o socorro bem presente no momento da angústia, da dificuldade, da provação. Então você que está nessa campanha, que está nos acompanhando aí na sua casa, por conta do coronavírus, as igrejas aqui em Belém ainda se encontra fechada, mas a igreja somos nós. Nós nos congregamos e estamos unidos através do Espírito Santo, aonde nós estivermos. Então, através dessa gravação, através dessa mensagem, que o Senhor possa estar falando contigo nesta hora. E hoje eu gostaria de falar sobre algo muito especial, sobre a salvação. Porque principalmente em campanha, nós falamos muito de bênçãos materiais, falamos muito de bênçãos terrenas. E muitas das vezes nós esquecemos de falar daquilo que é mais importante, que é mais precioso. Porque para nós que servimos o Senhor Jesus Cristo, o mais importante, é bom ter um carro? Bom, é bom ter uma casa? É bom ter condições financeiras? Sim, é ótimo, maravilha. Mas não podemos esquecer daquilo que o Senhor Jesus pregou de mais precioso. Que o Senhor Jesus pregou de mais precioso não foi sobre os bens materiais, mas sim sobre os bens espirituais, justamente sobre a salvação. Então eu gostaria nesse dia especial de falar sobre a salvação. A salvação é para todo aquele que crer. Para quem é a salvação? Quem foi que o Senhor escolheu para ser salvo? Ou seja, a salvação é para todos aqueles que creem. Lá no livro de João, Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 16, o Senhor Jesus diz uma grande verdade. Está escrito na palavra de Deus o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui revela o amor de Deus para conosco, o amor de Deus para com a humanidade. Porque Deus nos amou, Deus te amou, meu irmão, de uma tal maneira que Ele entregou para morrer na cruz do Calvário. Não foi qualquer pessoa, mas Ele entregou o seu Filho unigênito, o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para que através do sacrifício de Jesus na cruz, nós fôssemos salvos de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Então a Bíblia diz que Ele nos amou de uma tal maneira, Deus nos amou de uma tal maneira, que entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se você crer no Senhor Jesus, você não vai perecer, você não vai passar por essas aflições deste mundo, mas com certeza você vai ter a vida eterna, tá? Também lá no livro de João, ainda no livro de João, no capítulo 11, verso 26, Jesus expressa uma verdade fenomenal sobre a salvação, que está escrito: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essa palavra foi o Senhor Jesus que disse. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, se você vive, mas você não crê no Senhor Jesus, você morrerá. Você não terá a vida eterna. Mas se você vive e crê no Senhor Jesus, você nunca morrerá. Porque essas palavras foi o próprio Senhor Jesus que falou, que se nós vivermos verdadeiramente crendo nele, crendo no ungido Filho de Deus, com certeza nós não morreremos, mas sim passaremos da morte para a vida eterna. Porque o Senhor Jesus veio a este mundo para nos trazer a vida eterna, para nos trazer a salvação. Lá no livro de Romanos, no capítulo 10, e no verso 4, a Bíblia diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando a Bíblia diz que o fim da lei, por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que são salvas, porque estão em determinadas igrejas, mas estão vivendo pela lei, estão vivendo segundo a lei de Moisés. Não pode isso, não pode aquilo, não pode trabalhar dia X, não pode trabalhar dia Y. Então isso é a lei. E a Bíblia diz que porque o fim da lei é Cristo. Então nós não dependemos da lei para ser salvo. O fim da lei é Cristo, para a justiça
de todo aquele que crê. Então, em Jesus Cristo encerrou toda a lei. Hoje nós não somos salvos porque deixamos de comer isso ou deixamos de comer aquilo. Hoje nós somos salvos não porque guardamos dia Y ou dia X. Não. Hoje nós somos salvos porque nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, Romanos, o livro de Romanos expressa essa verdade. O fim da lei é Cristo, ou seja, nós não precisamos mais viver debaixo da lei. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque se nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, a lei se encerra no Senhor Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 39, Paulo diz uma grande verdade acerca disso. Está escrito: e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado por ele, por ele Jesus, é justificado todo aquele que crê. Então, por exemplo, a Bíblia diz, e tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado. Ou seja, nós não somos justificados pela lei de Moisés. Nós não somos justificados pela lei do Velho Testamento. Mas a Bíblia diz, e em tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, pode ele quem? Ele Jesus, né? Pode por ele Jesus, né? Sermos justificados para que todo aquele que crê, ou seja, todo aquele que crê no Senhor Jesus é justificado. Não precisamos da lei para ser justificado, não precisamos guardar dias, não precisamos deixar de comer isso ou aquilo, não. Por quê? Porque nós somos justificados pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 16, está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Ou seja, nós não temos que nos envergonhar do Evangelho, porque é pelo Evangelho do Senhor Jesus que nós conhecemos a verdade da salvação. Então não temos que nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, através do Evangelho é que eu encontro o poder da salvação. Evangelho é boas novas. Então, o Senhor Jesus veio nos apregoar o Evangelho, veio nos ensinar o Evangelho. Então, a salvação vem por Jesus Cristo, mediante o Evangelho da graça, mediante a fé que nós depositamos nele. Lá no livro de João, no capítulo 6, verso 40, o Senhor Jesus expressa também mais uma grande verdade a respeito da salvação. Porquanto a vontade daquele que me enviou, isso é Jesus Cristo falando, portanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o Senhor Jesus diz que a vontade daquele que enviou ele, quem foi que enviou Jesus à terra? Deus. Então a vontade de Deus é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Então, se nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós passamos a ter a vida eterna mediante a nossa crença nele, mediante crer que o Senhor Jesus, ele é poderoso para nos ressuscitar, ele é poderoso para nos salvar. Ainda no livro de João, no capítulo 3, verso 36, está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele. Ou seja, para nós termos a vida eterna, basta simplesmente que nós devemos crer no Senhor Jesus. Porque se nós crermos no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Mas se nós não crermos, se nós acharmos que somos salvos por mérito, que nós somos salvos por o que está escrito na lei de Moisés, a Bíblia diz que nós teremos a ira de Deus sobre nós. Então nós temos que crer no sacrifício de Jesus. Nós temos que crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Ainda no livro de João, no capítulo 6, verso 47, está escrito: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem foi que disse isso? O próprio Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, ou seja, se nós crermos no Senhor Jesus, nós teremos a vida eterna. Por isso nós não podemos duvidar de maneira nenhuma que a vida eterna vem pelo Senhor Jesus. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Ou seja, visto que com o coração se crê
para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, meu querido irmão, você que está me ouvindo nesta hora, meu amigo, se você ainda não confessou o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, você não terá a vida eterna. Então, é necessário confessar. É necessário que aonde você se encontra agora, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você pode dizer, mas não precisa eu confessar porque eu já tenho Jesus. Quantas pessoas dizem isso? Mas a Bíblia diz o quê? Visto que com o coração se crê, ou seja, no meu coração eu creio no Senhor Jesus. No meu coração eu creio que eu tenho Jesus. Mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Então, enquanto eu não confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador, enquanto eu não confessar Jesus Cristo como Salvador da minha alma, eu não terei a vida eterna. Então, mesmo que crê com o coração, mas com a boca se faz confissão. Então, é necessário confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, meu amado irmão, meu amigo, que você possa crer nessa verdade, que você possa confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador e que você tenha verdadeiramente o que é mais importante. Porque nesse momento o mundo está preocupado com uma doença, com um vírus que está infectando muitas pessoas. E muitos estão preocupados com o que comer, com o que vestir, como sobreviver. Então que a preocupação da humanidade hoje está voltada para as coisas físicas, mas que também a nossa preocupação esteja voltada para a nossa salvação. Por quê? Porque se partirmos dessa sem Jesus Cristo, teremos sofrimento eterno. Como nós lemos aqui, a ira de Deus sobre nós. Mas se partirmos dessa para outra vida, verdadeiramente crendo no Senhor Jesus como Salvador e Salvador verdadeiramente da nossa vida, e aquele que morreu na cruz para que comprasse essa salvação, e com a boca se confessar que só Ele é o Senhor, com certeza nós teremos vida eterna. Que Deus possa te abençoar. Estarei orando agora para você que está na campanha. Jesus é Deus ao socorro. Que você que está nessa campanha, que Jesus Cristo possa estar te visitando nesta hora. E eu creio que através do Espírito Santo, Deus estará fazendo verdadeiramente cumprir aquilo que você tem pedido nessa campanha. Então eu te convido que você ore comigo nesta hora. Pai amado, Pai querido, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor meu Deus, nós te damos graça, te agradecemos por ter mandado o teu Filho Jesus para morrer na cruz, para comprar a minha salvação e a salvação de todos aqueles que crêem nele, que confessam Jesus como o Senhor absoluto da sua vida. Pois é em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que eu peço nesta hora a bênção sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esses que estão me ouvindo agora. Que o Senhor venha, meu Deus, entrar através do teu Espírito Santo nesta vida, concedendo a paz, concedendo a cura, concedendo verdadeiramente a salvação. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção, eu declaro a prosperidade sobre a tua vida e que você possa confessar Jesus e receber o mais importante, que é a vida eterna. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Amém. Receba a tua bênção neste grande culto, Deus é o socorro. Porque Deus é o socorro bem presente nas nossas vidas. Que Deus em Cristo os abençoe.